ok aqui que eu começo. Que vai que eu falo, agora começou. Então, galerinha, boa tarde mais uma vez. Agora sim estamos sendo gravados. Onde a gente dá início à nossa aventura aí no mundo da física, tá, do primeiro ano. Vocês podem não acreditar em mim nesse momento agora, mas o ensino médio é um dos momentos mais importantes que vocês têm, cara, na vida de vocês. Dentro do ensino médio, é onde você vai começar a ter contato, um contato inicial, com as ciências propriamente ditas, com o método científico, ganhando ali uma barganha de conhecimento, tanto cultural, né, do ponto de vista social, quanto do conhecimento científico também. E isso, galera, para a formação de uma sociedade, é imprescindível. Vocês estão aí vivendo um momento em que a desinformação, ela é absurda. Mas por que a desinformação é absurda? Porque a maioria, infelizmente, da nossa sociedade é uma maioria que não tem uma leitura adequada da vida, das coisas. E isso reflete ao ensino também, né? Então, quando você vê lá, por exemplo, um vídeo de uma pessoa, sabe, pegando um termômetro de calor, aquele termômetro de infravermelho, e a pessoa fala que aquele termômetro não pode ser aplicado na testa da pessoa porque vai fazer mal, porque vai alterar a hipófise, vai alterar os chakras do corpo humano, velho. E quem fala isso, geralmente é a pessoa que já está formada, às vezes tem até um curso superior, sacou? Mas, e fala isso e acaba conquistando um monte de gente. Por quê? Porque não teve um ensino científico adequado. Vai lá, Cauã, sem problema, velho. Fica tranquilo. Depois você pega aí. Não teve um ensino adequado, sacou? Ou então teve, mas não quis acreditar, ou enfim, velho, vários N motivos que levam a esse problema que nós temos hoje. Você vê aí a galera falando de terraplanismo, né? A gente tentando voltar para a Idade Média, sabe? Isso é atual, tá? Isso não é um problema que é uma piada, a gente realmente está convivendo com isso atualmente. Então, vocês entrando no ensino médio agora, é um momento extremamente importante para vocês adquirirem conhecimento, saber pensar de maneira crítica, para não engolir qualquer informação e para não cair nas armadilhas feitas pela própria sociedade, cara. Porque, galera, conhecimento é poder. E se você conhece como o mundo funciona, você tem muito mais poder, tanto em termos de conversação, quanto em termos de se colocar no mundo, sabe? Por conta do conhecimento. Ponto final. Então, valorizem todo e qualquer conhecimento que vocês forem adquirir durante o ensino médio. Extremamente importante. Às vezes eu entendo que às vezes a gente no ensino médio, a gente passa muito pela pergunta assim, mas por que eu tô aprendendo essa desgraça? Cara, não pensa assim. Nós temos um apanhado de coisas que nós já aprendemos durante a vida humana que nos trouxeram até aqui, né? Nós hoje somos o que somos porque o homem evoluiu, né, nesses últimos 1000 anos aí, cara, de uma maneira fenomenal. A gente aprendeu a lidar com a natureza, a gente aprendeu a lidar. Claro que a gente ainda tem muito que aprender, mas a gente já aprendeu a lidar com a natureza e a manipular o mundo de uma certa maneira para que a gente consiga melhorar nossas condições de vida, né? É claro que existe aí uma questão problemática que é de você não saber usar de maneira sustentável, né, o planeta, e isso vai nos trazer problemas futuros, já está trazendo alguns problemas futuros, mas a ideia é a gente tentar sempre melhorar, né, criar métodos sustentáveis, criar tecnologias mais interessantes, e tudo isso, galera, vem do conhecimento humano. Tudo isso vem do conhecimento humano. Então, é extremamente importante que vocês, agora no ensino médio, comecem a olhar para o mundo com olhos diferentes. Comece a olhar para o mundo de uma maneira mais crítica, de uma maneira em que você sabe que o homem está tentando entender o que está lá fora, sacou? O homem está tentando entender as relações sociais, o homem está tentando entender
como que o mundo funciona, beleza? Ah, professor, mas eu não preciso saber como o mundo funciona porque eu tenho Deus no meu coração. Você pode ter Deus no seu coração sem problema algum, algum. Isso não quer dizer que você não possa tentar entender o mundo, beleza? Pensa sempre assim, galera. A ciência e a religião, elas fazem perguntas diferentes. E não são contraditórias. Beleza? Você pode muito bem ser um cientista e ser um cara religioso. Assim como você pode ser um cara religioso e ser um cientista. Isso não tem problema nenhum. As pessoas hoje têm um discurso muito feio de falar que a ciência está ocupando o lugar de Deus. E não é verdade. Não é verdade. O problema é que algumas pessoas colocam Deus em lugares que não era para ele estar lá. Tá entendendo? É o que a gente chama de Deus das lacunas. Ah, eu não entendo essa luz no céu. Ah, então essa luz no céu é Deus. Aí vem a ciência e fala, não, vai, isso aí se chama aurora boreal. Aí, a ciência está querendo tirar Deus da jogada. Não, não é isso, velho. É porque você está dando nome a uma coisa que não era para ser. Entendeu? Então, a gente tem que começar a olhar para o mundo com essas reflexões, sabe? E sempre pensando de uma maneira em que, cara, a gente tem que melhorar o mundo onde a gente vive. E melhorar é melhorar, primeiramente, o nosso redor. Aí depois a gente tenta ir mais além. Beleza? Bom, deixa eu parar de conversa fiada. Qualquer dúvida, vocês, por favor, galera, se intrometam. Deem um grito aí. Ó, o que acontece? Vocês sabem, aí eu vou fazer uma pergunta, eu queria que vocês tentassem me responder. Vocês sabem qual é a grande diferença entre a física e a matemática? O que difere as duas coisas? A física tenta explicar o mundo físico? E a matemática? A teoria, não? Tipo, teorias? Sei lá. A física também tem teorias, muitas. Não, eu sei, você não entendeu, não. Tipo assim, a física tenta explicar o nosso mundo, tipo, luz, gravidade, coisas assim, e a matemática tenta explicar mais o mundo teórico. Não dessa parte aí, entendeu? Entendi. Se bem que a física e a matemática andam de mãos dadas, praticamente. A matemática ela é só a ciência dos números, a física ela estuda todos os fenômenos naturais. Era isso que eu ia falar. Show. Por aí, o que mais? Gostei. Gostei. É muito nessa pegada aí, galera. A física, ela estuda os fenômenos naturais. Só que para estudar os fenômenos naturais, a gente precisa compreender que os números não são meros símbolos, digamos assim. Os números, eles representam para a gente grandezas físicas. Tudo bem? Então, quando a gente olha para a física, a gente não entende um número, por exemplo, número 3, como sendo só o número 3. A gente precisa dar um significado a esse número 3. Então, eu preciso medir as coisas. 3 metros, 3 segundos, 3 horas, entendeu? Eu preciso de uma medida da natureza. Essa medida, ela vem quando você escolhe algo de base para comparar. Então, por exemplo, lá na época da Idade Média, como é que as pessoas demarcavam territórios? Falavam assim, olha, esse pedaço de terra aqui é meu. Ó, aquele pedaço ali de terra é do rei. Cara, aquilo tudo vinha com uma unidade já previamente estabelecida. Geralmente tinha, se eu não me engano, a jarda, ela foi definida como sendo a distância da ponta do nariz do rei até o seu dedo mais longo, né, que é o dedo do meio, com o braço esticado. Aí essa distância era o que eles chamavam de jarda. E media, então, o terreno com tantas jardas. Então, percebam que você precisa de um padrão de contagem. Esse padrão de contagem estabelece uma medida. E você tem que escolher uma unidade base para você ver quanto daquela unidade está lá dentro do seu sistema. Beleza? Daí veio também a questão dos polegares. Então esse aqui tem, sei lá, 3 polegadas. Que diabo de polegada é essa? Era o polegar do rei. Só que depois começaram a ver aí as interações, né, entre os reinos e tal.
esses números não batiam, né? Um rei menorzinho tinha um polegar diferente do rei maiorzinho, né? E aí começou-se, então, a ver que precisa de um sistema padrão, um sistema padrão, beleza? Esse sistema padrão nós adotamos como o Sistema Internacional de Unidades, você já deve ter ouvido falar nele. E o Sistema Internacional de Unidades, ele é o VIN, né? É o? VIN. VIN? Não, isso daí é o que o professor de metrologia, ele deu um vocabulário pra gente, mas de medida. Ah, pode crer, pode crer. Não, então deve ser outra coisa. O Sistema Internacional é o SI. Ele é um padrão científico. Isso. Eu confundi. Foi mal. Esse VIN aí eu não sei qual é, não. Às vezes eu sei, mas não sei qual é o nome. Mas o Sistema Internacional ele é um acordo entre as nações de que todos os trabalhos científicos vão ser feitos nesse padrão, que é o metro, o segundo, a temperatura em Kelvin, que mais? A força em newtons. Esse é o padrão internacional. É claro que esse padrão ele é escolhido assim por conta de uma conveniência científica, que é o quê? Ora, nós vivemos num mundo em que o quilo, da forma como ele foi estabelecido, ele é uma unidade muito conveniente, porque eu meço as coisas em quilogramas e eu tenho números bonitinhos. Então, as pessoas aí têm massas de 60 quilos, 70 quilos. Quando vai para objetos muito pesados, aí você foge do quilo, né, cara? Você fala de um carro, você não fala mais do carro como tendo 900 quilos ou 1,2 kg. Aí começa a ir para toneladas, né? Mas, para o nosso cotidiano normal, tradicional, a gente usa muito quilograma. E o quilograma é a unidade para medir saco de arroz, né? Medir as coisas que você compra na feira. Tudo ali vai em quilo. Entendeu? Então, você precisa de uma unidade base. E daí você escreve os números com relação a essa base. Então, o que acontece? Lá na física, a pergunta que eu estava falando para vocês. Lá na física, o que nós temos? Nós temos a seguinte coisa: precisamos entender, explicar e descrever os fenômenos naturais. Então, por exemplo, vamos pensar assim, um objeto caindo. Cara, eu preciso saber por que o objeto cai ou como esse objeto cai. Então, eu preciso medir um tempo para esse objeto cair, uma distância, e preciso saber se existe alguma uma relação, se eu aumento a distância com o tempo de queda, por exemplo. E aí, depois que a gente faz isso, você tem dados experimentais. Esses dados experimentais, eles vão te dar uma informação em que você vai conseguir usar matemática para relacionar esses dados experimentais e daí construir uma teoria para explicar. Então, percebam que quando você resolve uma equação do segundo grau, né, você tem uma equação do tipo y é igual a ax ao quadrado, né, mais bx mais c, por exemplo. Vamos colocar aqui como se fosse um tempo. Então, você tem uma variável que é a t quadrado mais o bt mais um c. Essa equação, naturalmente, ela te dá dois resultados. Um tempo, por exemplo, eu posso falar que é um tempo positivo, e aí você encontra um tempo negativo. Então, nós, físicos, a gente precisa compreender que a gente tem um norte a ser seguido. Qual é o norte? A natureza. A gente tem que encontrar a natureza. E o que é a natureza? São os dados experimentais. A natureza funciona assim. De acordo com esses dados experimentais, eu construo uma relação matemática, eu construo uma teoria física que explique esses dados naturais. Se a minha teoria não explicar os dados naturais, é porque essa teoria está furada. Então, eu preciso testar essa teoria dentro de um laboratório, ou então no mundo, né, na natureza. Então, percebam que o método científico, que a gente chama, ele é exatamente isso. Eu preciso pegar dados experimentais, repetir esses dados experimentais e ter esses dados experimentais como dados experimentais confiáveis, e daí a gente constrói uma teoria em cima disso. Então, voltando aqui para o tempo, se você encontra um tempo negativo, você sabe que, a partir do momento em que você conta o tempo zero, o tempo só anda para frente, né? O tempo não anda para trás. Então, você interpreta esse tempo aí como não sendo uma resposta conveniente.
É claro que pode ser uma resposta que te dê um tempo que aconteceu antes do tempo que você marcou como zero. Mas você não quer saber o que aconteceu antes. Você quer saber o que aconteceu daqui para frente. Então você vai, em alguns momentos, vai desprezar o tempo negativo. Tudo bem? Não que ele não exista. O tempo negativo, ele só é um tempo que aconteceu antes daquilo que você marcou como zero. Problema nenhum. Mas, se você não quer saber o que aconteceu antes, você quer saber o que aconteceu depois, então você vai ter que interpretar os seus dados matemáticos. Então, a matemática, ela constrói teoria de relação entre os números. E a física se usa dessa relação entre os números para conseguir escrever teorias que representem o mundo natural. Beleza, galera? E aí nós temos várias teorias. Por exemplo, a mecânica de Newton é uma delas. Aí você fala, professor, mas a teoria de Newton está errada, porque a teoria de Newton é ultrapassada, porque agora nós temos Einstein, que papapá. Vamos já resolver esse problema. Einstein não disse em momento algum que Newton estava errado. O lance é que, quando a gente constrói uma teoria, ela tem que explicar pequenos pedaços da natureza. Né? Então, quando você fala da mecânica de Newton, ela explica tudo que está à nossa volta. Porque nós vivemos num mundo macroscópico em que as coisas são explicadas pelas leis de Newton, sim. O homem acabou de ir para Marte usando as leis de Newton. Bonitinho ali. Então, as leis de Newton, elas são, cara, perfeitas. O problema é que quando você vai, por exemplo, para um mundo diferente, o mundo, por exemplo, dos pequenininhos ali, o mundo dos átomos, dos prótons, dos elétrons, aquele mundo é um mundo em que as leis de Newton não resolvem. Não explicam o que acontece dentro de um laboratório, justo. Aí você precisa de uma outra física, uma outra teoria, que é o que a gente chama de mecânica quântica, ou a física quântica. Então a física quântica, ela nada mais é do que uma nova fronteira do mundo. É um mundo onde a mecânica de Newton não consegue explicar nada. Não consegue descrever a natureza daquele mundo, digamos assim. Assim como a teoria do Einstein. O Einstein, ele formulou uma teoria para um universo, uma fronteira, que não é de Newton. Ele foi para um lugar onde a velocidade das coisas é muito próxima à velocidade da luz. E esse mundo onde a velocidade é muito próxima da velocidade da luz, as coisas viajam muito rápido, a mecânica de Newton não dá conta. Então a gente precisa de uma nova teoria. Entendeu? Então, não é que um diz que o outro está errado. Não. Um vai complementar um mundo que o outro não explica. Né? Então, nós aqui temos a mecânica newtoniana que, cara, descreve tudo à nossa volta. Mas quando vai para o mundo dos pequenininhos, não funciona. Quando vai para o mundo do universo muito rápido, não funciona. Então, a gente precisa de uma nova física. Beleza, galera? Essa é a historinha da diferença entre física e matemática. Então, lá na física, nós precisamos entender o que são as grandezas físicas. Deixa eu arrumar essa letra aqui. As grandezas físicas. E aí eu vou escrever aqui para vocês, depois eu vou deixar tudo isso guardado lá no Classroom, tá? Se vocês quiserem olhar e tal, vai estar lá, mas se vocês quiserem anotar no caderninho de vocês também, fica à vontade, cara, fica à vontade. Eu gosto de escrever aqui porque eu gosto de deixar isso aqui em PDF depois para vocês. Então, o que são as grandezas físicas? Nada mais são do que quantidades. Medidas. Claro, eu preciso de um instrumento de medida, né, para a gente fazer isso. E aí eu posso ter um termômetro, eu posso ter uma régua, eu posso ter uma trena, eu posso ter uma balança. Então, eu preciso de um instrumento de medida para fazer essas medidas dessas grandezas físicas, né, e a gente adota, então, através da comparação
através da comparação com a unidade padrão. Unidade padrão. Né? Ainda vou botar assim, unidade padrão adotada. Pronto. Diga, alguém ia falar alguma coisa? Professor, que isso daí tá parecendo que entrou aqui em uma tabela que meu professor do ano passado passou. Uma tabela do Sistema Internacional de Unidades de Grandezas Físicas. Legal, eu vou chegar nela já. Física, a unidade e seus símbolos. Eu vou chegar lá já. É isso aí. Perfeito, perfeito. Então, cara, a unidade padrão adotada é uma unidade que você vai usar como regra. Então, vamos supor, cara, você pega aí uma pedra, amarra num barbante, por exemplo, você pega uma pedra, amarra num barbante e solta a pedra de uma posição fora da posição de equilíbrio. Aí sua pedrinha vai ficar oscilando. Esse movimento oscilatório e todos os movimentos oscilatórios são movimentos que nós podemos usar como base para medir a contagem do tempo. Porque o que é o tempo? Aí você pode pensar no tempo como um ponto de vista filosófico, você pode pensar no tempo como um ponto de vista prático, mas o tempo que nós vamos medir nada mais é do que a passagem de contagens de coisas que oscilam. Porque eu posso ter um padrão. Então você pega lá um pêndulo com uma pedra em barbante, e aí você conta quantas oscilações esse cara deu. E aí você pode falar o seguinte, olha, meu pêndulo fez uma oscilação, e cada vez que ele faz uma oscilação, eu vou chamar de unidades, por exemplo, deixa eu ver aqui um nome bacana de vocês aqui, ó. Pronto, pode ser o Alan. Então, cada oscilação corresponde a um Alan de tempo. Por que, Alan? Cara, porque você deu um nome. Então, 2 oscilações vão corresponder a um tempo de 2 Alans. Então, você acabou de criar uma unidade baseada numa oscilação, ou seja, no movimento que se repete, e aí você deu um nome para isso. Então, se você agora pega qualquer coisa do universo e você contar o tempo que passou com aquilo, você pode usar essa unidade de Alan, que é uma unidade base para você. Vocês estão entendendo? Então, a base é a medida que você adota com base num padrão. E esse padrão, você pode escolher o que você quiser. Por isso que o sistema internacional ele é um acordo entre as nações para que todo mundo fale a mesma língua. E você vê que isso é tão importante, galera, que quando, uma vez, a Rússia e os Estados Unidos entraram num projeto para levar, há muito tempo atrás, tá? Para levar um satélite até Marte, ele fracassou porque os dois não conversaram, cara. Enquanto a Rússia usou o sistema internacional, parece que os Estados Unidos usou a unidade deles lá de milhas, não em metros. Isso deu um problema tão violento que o satélite ele espatifou na superfície marciana por, assim, diferença de programação de, cara, vários quilômetros, sacou? Isso por quê? Porque houve uma confusão de sistema de unidades. Uma coisa tão besta gerou aí um prejuízo de milhões de dólares na época. Entendeu? Então, é importante, precisa ser fechado, precisa ser bem estabelecido. E aí, existem grandezas físicas, galera, que nós vamos chamar de grandezas escalares. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Essas grandezas escalares são grandezas que apenas o valor numérico já resolve o nosso problema. Então, elas são determinadas somente com
sua medida numérica. Então, com o seu valor, numérico. Por exemplo, a massa é um exemplo disso. Você, quando vai lá na farmácia e mede a sua massa, o que você está fazendo? Você está olhando quantos quilogramas você possui, né, em referência ao quilograma padrão, que já é uma base bem estabelecida. Então, você vai lá, sobe na balança e fala, opa, eu estou com 60 quilos. O número 60 quilos, ele te dá tudo que a grandeza corresponde. Você não precisa falar, são 60 quilos para a direita. Sacou? São 70 quilos para a esquerda, para cima, para baixo. Isso não importa, não faz o menor sentido. Então, as grandezas escalares são aquelas em que o número fecha a informação. A informação está completa. Porque outras grandezas não. Por exemplo, as grandezas chamadas de grandezas vetoriais, e essas dão um pouquinho mais de trabalho, são os vetores. Esses caras eles precisam da informação, da direção. Vetores. Beleza? Ele precisa que você fale para onde que essa sua grandeza aponta. Então, a ideia aqui é, além do valor numérico, o que é o valor numérico? Ele vai identificar para a gente a intensidade da sua grandeza, beleza? Intensidade. Também a gente vai chamar isso de módulo, tá, do vetor. Além do valor numérico, também possui a direção e o sentido. Direção e sentido. Pode crer? Exemplo. Velocidade. Quando você fala assim, ó, o bandido passou aqui na rua, dentro de um carro mais ou menos aí a 100 km por hora. Se você não falar para onde esse cara foi, ninguém vai perseguir ele, cara. Sacou? Então você precisa informar para onde que esta velocidade estava apontando. Então você precisa de direção, você precisa de sentido também para fechar a informação da grandeza. Ok, galera? Então, as grandezas escalares dependem somente dos seus números. As grandezas vetoriais dependem, além dos seus números, depende da direção e do sentido. Então, por exemplo, temperatura. Vocês acham que temperatura é escalar ou é vetorial? Vetorial. Temperatura. Temperatura. É escalar, eu acho. Tá, escalar. É escalar. Quando você fala assim, olha, hoje vai fazer uma previsão aí de tempo de 30 graus em Brasília. Acabou. Você não precisa falar que são 30 graus para cima, para baixo. Isso não faz sentido. Então, 30 graus Celsius é uma informação fechada. Então, a temperatura é uma grandeza escalar. Beleza? Já a força, não. Quando você fala, ó, você tem que aplicar uma força de tantos newtons ali. Para quê? Para levantar alguma coisa. Então, você tem que aplicar uma força numa determinada direção. Então, você tem aí uma grandeza vetorial. Tá legal? O tempo também é uma grandeza escalar, porque o tempo, você não precisa falar para onde correr o tempo. A gente sabe que o tempo, se você for pensar no tempo como um sentido, a gente sabe que ele só corre para o futuro. Né? A nossa experiência, ela faz o tempo correr apenas para o futuro. Se um dia inventarem uma máquina do tempo, aí a gente pode pensar no tempo voltando. Né? Mas aí você vai ter um tempo para trás, digamos assim. Mas isso aí é uma outra conversa. Tudo bem? Então, ficou clara a ideia de escalar e vetorial? Escalar eu preciso apenas do número, e o vetorial eu preciso da direção e eu preciso do sentido. A ideia ficou clara, mas eu tenho certeza que numa prova eu vou confundir ainda. Vai não, vai. Foi tranquilo. Professor, vetorial não era um 3 não? Acho que era módulo, direção e sentido.
Isso, módulo direção e sentido. Ah, Por isso aqui, ó, além do valor numérico, também possui direção e sentido. tá. Pode crer? Bom, aí aqui entra um porém, que é só para vocês saberem que os nossos instrumentos, todo instrumento de medida, galera, que você vai medir as coisas, tem um erro de medida. Todo instrumento tem um erro de medida. Alguns instrumentos são mais precisos do que outros. E aí entra na nossa brincadeira aqui o que a gente chama de algarismos significativos. Qual a ideia aqui, cara? Eu vou escrever porque é bom vocês terem isso anotadinho. Então, o que são os algarismos significativos? Nós sabemos que todo instrumento de medida, não existe nenhum instrumento perfeito, tá? Todos eles trabalham dentro de um erro. Todo instrumento de medida, seja ele um termômetro, seja ele uma balança, o que for. Todo instrumento de medida possui imprecisões Vocês devem estar vendo isso lá na metrologia, né? Estamos. Show de bola. Relativas à sua escala. A sua escala. Aqui vai ficar pequenininho, então eu vou levar lá para cima. Então, eu vou pegar aqui uma figurinha lá do livro de vocês, só para exemplificar, tá? Que é esta. Então, olha só. Vocês têm aí dois tipos de velocímetros, tá bom? O velocímetro é o instrumento que mede a velocidade. Vocês estão vendo que o velocímetro da esquerda, ele tem menos marcações que o velocímetro da direita, certo? E isto, a quantidade de marcações, faz com que você tenha uma precisão maior da velocidade. Então, por exemplo, olha para o primeiro. O primeiro, a escala do nosso velocímetro da esquerda é de 5 km. Então, de 0 até o próximo tracinho é 5, até o próximo é 10, depois 15, 20, 25. Então, a escala do velocímetro é contado a velocidade a cada 5 km. Quilômetros por hora. Isso quer dizer que você tem uma imprecisão aí dentro desses 5 km, cara, por hora. Porque olha só onde o ponteiro está apontando. O ponteiro está apontando. O ponteiro está apontando. Vou botar aqui de verdinho. Aqui, ó. Entre 75 e 80. Você consegue dizer exatamente que velocidade é essa? Você não sabe se é 76, você não sabe se é 77, você não sabe se é 78. É claro que como está mais próximo do 75 do que do 80, então você vai chutar algo mais próximo do 75. Então aqui o livro chutou 77. Mas vocês percebam que é um chute? Vocês sabem que é acima de 75 e menor do que 80. Mas quanto? Não sabe. Percebam então que o primeiro algarismo, ele é conhecido como algarismo correto. O segundo algarismo, ele é conhecido como algarismo duvidoso. Por quê? Porque ele é um chute. Ele é apenas uma estimativa daquilo que você está olhando. Faz sentido para vocês, galera? Esses dois números, 77, ele é o que nós vamos chamar de algarismos significativos de uma medida. Beleza? Por quê?
Porque se você quiser chutar mais, vamos supor, você olhou pro desenho e falou assim, ó, professor, eu acho que isso aí é 77,6. Esse número 6 não existe. Você não tem como estimar ele olhando para este primeiro velocímetro. Então, os algarismos de verdade significativos são apenas esses dois, o 7 e o outro 7. Beleza? O primeiro algarismo é o correto e o segundo vai ser o duvidoso. Se você agora pegar o velocímetro da direita, você vai ver, deixa eu dar uma ampliada aqui, ó. Você vai ver que esse velocímetro, ele tem mais precisão. Por quê? Porque ele tem mais tracinhos aí dentro. E aí ele tem agora um tracinho a cada 1 km por hora. Olha que legal. Então você consegue olhar para o desenho e ver o seguinte, olha, eu sei que estamos acima do 75. Beleza. Depois do 75 tem um tracinho que é o 76. Então o nosso ponteiro está marcando mais de 76 e menos de 77. Porque ele está entre os dois tracinhos. Vocês estão vendo? Ah, então agora vocês estão vendo que eu tenho uma precisão melhor. Eu sei que é 76 mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é um chute. Esse chute é possível você fazer nesse instrumento de medida. Por quê? Porque ele é mais preciso. Então, agora eu posso chutar o outro algarismo, falar, olha, 76,7, 76,8, 9. É uma estimativa. Agora, quem virou o algarismo duvidoso é o 8. E os outros dois são algarismos corretos. Porque eu sei que tem mais de 76 e menos de 77. Aí eu vou chutar um número ali, que está mais próximo do 77, chamado 76,8. E o conjunto dos três números agora é o que nós vamos chamar de algarismos significativos. Por isso, galera, que os algarismos significativos correspondem aos algarismos corretos, mais o primeiro duvidoso. Por quê? Porque eu posso chutar mais um aqui, se eu quiser. Eu posso ser chato, né? E falar, ó, é 76,87 quilômetros por hora. Pode ser? Pode ser. Mas o seu instrumento consegue precisar isso? Não. Então, esse 7 aqui, ó, ele não é significativo. Beleza? O 8 é significativo, apesar de ser duvidoso. Mas ele é significativo. Ok? Tranquilo isso aí pra vocês? Alguma dúvida? Não. De boa, né? Vocês vão ver que todo instrumento tem isso. Se você pegar uma régua aí da sua casa e que quiser medir qualquer coisa, você vai ver que a régua tem uma precisão, cara. E essa precisão, ela vai dependendo da régua que você está usando, você pode medir com apenas 2 algarismos significativos ou com 3 algarismos significativos. Quanto maior a precisão, geralmente maior vai ser a quantidade de algarismos significativos aí no seu sistema. Mas lembrem, só tem um duvidoso. Maravilha. Aí, nós agora entramos numa parte de matemática que é o seguinte, cara. Quando nós trabalhamos no sistema internacional, a gente, vez ou outra, pode cair em mundos em que você tem que representar coisas muito grandes ou coisas muito pequenas. E aí, como nós, seres humanos, conseguimos expressar tudo na base 10, e isso é muito bom, a gente pode se valer da notação científica. Beleza? Então, exemplo. Vamos supor que você vai, sei lá, medir a distância entre a Terra e a Lua. Porra, a distância entre a Terra e a Lua é longe pra caramba, né? Aí você mede, né? Você pode fazer isso usando um laser que bate lá e volta, e você mede o tempo que demorou para voltar. Você sabe a distância que o laser percorreu. E aí vamos supor que você, então, tem aí, sei lá, eu acho que é isso aqui, eu vou chutar um valor, tá? Mas você encontrou 384, por exemplo, 380 mil quilômetros. Apesar de não ser um número muito, muito grande, é ainda assim um número grande, né? E aí você pode escrever esse número grande de uma maneira um pouco mais simples. Por quê? Porque nós trabalhamos com base 10. O nosso sistema é decimal.
Você, por exemplo, quando conta 1, quando você chega até o 9, você vira a casa pro 10, né? E aí você vira de novo quando você chega em 99, aí você vira 100. Esse sistema de base decimal é muito bom, cara, ele é muito tático. Mas ele não é o mais usado. Sim, ele é o mais usado. Mas ele não é o único. Existem outros sistemas. Por exemplo, o sistema do seu relógio. Você pararam para pensar que a contagem do tempo, ela não é decimal? Porque a contagem do tempo, você começa lá, 1 segundo, por exemplo. Você não espera chegar em 99 segundos para virar 1 minuto. Você vai até os 59. E aí, quando você vira 60 segundos, aí isso te dá 1 minuto. Então, a casa vira a cada 60. Mesma coisa quando você chega em minutos, né? Você tem lá 1 minuto. 1 minuto. Você não espera para dar 99 minutos para virar 1 hora. Você vira quando você chega em 59 e vai para 60. Aí, quando chega em 60, isso dá 1 hora. Então, essa base, ela não é uma base decimal. Vocês estão entendendo? É uma base sexagenária. E por ser sexagenária, galera, isso dá uma trabalheira para fazer conta. Eu não sei se vocês já fizeram conta com tempo, mas olha como não é simples. Imagina que vocês tenham um intervalo de, sei lá, 1 hora, 53 minutos, mais, sei lá, 47 segundos, e você quer somar com 2 horas, 10 minutos, 10 minutos e 10 segundos. Tenta fazer essa conta. Ela não é simples. Porque quando você soma, por exemplo, 47 com 10, isso dá... Deixa eu botar 20 aqui para ficar legal. Se você for somar 47 com 20, isso dá 67. Mas, cara, 67 já passou do momento de virar. Então, você vai ter que virar 1 minuto para cá, que são 60 minutos, 60 segundos, e deixar um 7 que sobrou aqui, ó. Então, olha como a situação já é mais complicada para você fazer conta. E aí, quando você for somar aqui, vai dar 53 mais 10, já deu 63. Então, você tem que levar um 3 para lá, fora o 1 que você já subiu. Então, você tem que levar um 4 para cá. Vocês estão entendendo? E zerar, por exemplo, aqui os minutos. Você vê que não é simples. Não é simples. Tudo bem? E fazer conta com base 10 é muito mais simples. Só uma curiosidade histórica aí, galera. Os incas, ou os maias, agora eu não lembro quais eram, quem foi que estava... Qual dessa civilização que fez isso? Eles, se não me engano, são os incas. Eles conseguiam prever eclipses solares. Então, eles conseguiam saber quando, mais ou menos, a Lua ia se passar ali na frente do Sol, ia barrar a luz solar. E eles sabiam fazer essas contas usando base 6. Olha que legal. Usando base 6. Então, o sistema dos caras era sexagenário. Vocês conhecem outro sistema de contagem de coisas na matemática? Tem um sistema muito conhecido aí, que também dá trabalho. Mais ou menos. O decimal, vocês estão acostumados. O sexagenário é do tempo. Tem mais um muito famoso. Alguém sabe? Acho que eu não lembro. É o binário? É o binário. É o sistema de linguagem do computador. É o sistema binário. Ele trabalha com base 2. Base 2. Então, ele trabalha com 2 elevado a alguma coisa. Então, você tem lá 1 byte, por exemplo, corresponde a 2 à terceira bits. Então, são 8 bits. Por isso que quando você compra um cartão de memória, você compra sempre do tipo 512, né, mega, 128 mega. Por quê? Porque esses caras são sempre em base 2. 2 elevado a alguma coisa. Quando você chega no giga, aí são 1024. Sacou? Então, você vai sempre andar de 2 em 2 usando base 2. Esse sistema binário também não é
tão prático de fazer conta. O sistema decimal é o mais prático de fazer conta, que é o que a gente usa na notação científica. Maravilha, então, vou escrever aqui, ó, notação científica corresponde, então, a uma forma mais compacta. Então, uma forma compacta de representar números muito pequenos ou muito grandes. Números muito pequenos com relação à base, né? Opa, faltou pequenos. Muito pequenos. Ou muito grandes. Beleza? E a forma com que se faz isso, galera, é o número, vou chamar de um número A, vezes 10 elevado a um expoente, tá bom? Claro que pode ser mais ou menos, esse A aí pode ser positivo, pode ser negativo. O que importa é que o valor do módulo desse A, ele tem que ser um valor que fique entre 1 e 10. Tá bom? Esse é o padrão que nós vamos usar. Esse A ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, por exemplo, o número 23. O número 23, ele é um número que não está em notação científica. Para ele ficar em notação científica, você precisa escrever ele como sendo 2,3 vezes 10. Né? Porque agora você tem um 10 elevado a 1, aí nessa historinha. Percebam que para fazer essa transformação, você apenas andou com a vírgula. A vírgula estava aqui e ela andou para a esquerda. Então, andei para a esquerda, aconteceu aqui, ó, um aumento no meu expoente. Ah, professor, então quer dizer que se eu tiver o número 3.200, por exemplo, isso aqui vai ser, eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3 casas para a esquerda, então fica 3,2 vezes 10 elevado à terceira, porque eu andei 3 casas. Yes, é isso, velho. É isso. Andei para a esquerda, aumentei o expoente. Andei para a direita, diminui o expoente. Então, por exemplo, 0,000034. O que é isso? Você vai andar com a vírgula para a direita agora. Então, vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3,4 vezes 10 a menos 5. 3,5, não, 3,4. Tudo bem? Vocês estão à vontade com essa notação? Vocês não manjam dela? Vocês têm segurança em trabalhar com ela? Sim. Tranquilo, né? Como é que você, por exemplo, escreve... Vamos supor que você tem um número assim... 320 vezes 10 elevado à quarta. Isso está em notação científica? Não. Como é que eu transformo isso em notação científica? Ando com a vírgula. A vírgula está aqui. Você vai andar quantas casas? 4. Não, pera. 2. 2. Porque o 320 vai ter que virar 3,2 para ficar entre 1 e 10. Pronto. Mas, ao você 10 andar... a sexta. Exatamente. Como você andou 1, 2 casas para a esquerda, você tem que somar 2 lá no expoente. Ok? Essa é a brincadeira aí de fazer transformação de números em notação científica. Agora, o que pode dar trabalho é multiplicar, por exemplo. Quando você multiplica isso por 2 vezes 10 elevado a 5, por exemplo, isso é uma conta viável de fazer.
Você vai ter que multiplicar os coeficientes aqui, né? 3,2 vezes 2, que vai dar 6,4. A base é 10, você conserva e soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Pronto, está feita a conta. Legal? Por exemplo, galera, quanto que daria isso aqui, ó? 2,3. Botar assim. 2 vezes 10 a terceira, mais 3 vezes 10 ao quadrado. Quanto que dá isso? Alguém tem um chute? Não? Quanto que dá essa conta? Ninguém? Uma das respostas que eu mais escuto é: professor, soma 3 e 2, dá 5 vezes 10. Eu ia falar isso. Mas... Tá certo isso? É o que, professor? Não. Tá certo isso? Não, não está certo. Então, como que eu somo esses dois números? Sempre que vocês forem somar coisas, vocês precisam somar coisas de mesma base. Sempre. Não faz sentido, por exemplo, vocês somarem 2x em 3y. Não faz o menor sentido. Você precisa transformar um no outro. Beleza? O que eu estou querendo dizer é, você tem que transformar o cara que está na base 3 em base 2, ou o cara que tem expoente 3 em expoente 2, ou vice-versa. O cara que tem expoente 2 em expoente 3. Geralmente a gente trabalha trazendo o menor para o maior. Então eu poderia escrever isso aqui assim, ó. 2 vezes 10 ao cubo, eu mantenho esse cara. E o outro, eu tenho que transformar de base 2 em base 3. Agora percebam, para o 2 e para 3, o que você fez? Você somou 1. E você acabou de ver que toda vez que você soma 1 no expoente, a vírgula anda para a esquerda. Como a vírgula está aqui, esse cara tem que virar 0,3. 0,3. Exato. Uma casa para a esquerda. Agora você pode somar. Porque agora eu estou somando 2x mais 0,3x. Isso dá 2,3 vezes 10 ao cubo. Você conserva a base que você está somando. Diga. Também poderia fazer o oposto, né? 20 vezes 10 ao quadrado. Poderia. Aí daria 23 vezes 10 ao quadrado. Aí no fim você teria que andar vírgula para 2,3 vezes 10 ao cubo. Sem problema. Daria a mesma coisa, então. Mesma coisa. Mesma coisa. Legal? Isso vale para dúvida, professor. Diga. Quando ficar aí 10 ao cubo em notação científica, o senhor vai exigir que a gente passe para a numeração normal ou a gente vai poder deixar em notação? Tudo isso depende do problema. Geralmente, isso aqui já é a resposta. Se você está falando, quanto dá isso aqui em metros? 2,3 metros. Agora, você tem que saber, né, por exemplo, se você for fazer uma prova de marca X, que é um vestibular, por exemplo, uma prova de concurso, aí você tem que saber se as respostas estiverem assim, né, tipo 23, 230, aí você vai ter que saber como passar. Mas, se você escrever esse, para mim, esse resultado aqui é perfeito. Eu tô falando isso porque, bora supor, lá o professor de metrologia, por exemplo, ele pede pra gente usar a base de 10, mas aí ele quer que a gente sempre converta de volta. Entendi. Aí é porque aí tem a especificidade da disciplina. Aqui você fica sempre de olho na pergunta, cara. Se a pergunta falar, calcule em notação científica a distância, papapá. Então você já sabe que a resposta está em notação científica. Se não falar nada,
tanto faz. Tá bom? Sempre fique de olho na pergunta. Bom, vamos para frente. Isso aqui também que eu falei agora vale para subtração, tá? Se você ao invés de usar mais, usar menos, você também tem que botar todo mundo na base igual, então 10 elevado ao mesmo número, e depois fazer a soma ou subtração dos expoentes. Tá? Na multiplicação e na divisão é que não precisa, porque quando você tem multiplicação e divisão, né, então, sei lá, 6 vezes 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Conserva a base e soma os expoentes. Justo. Aqui subtrai, tá? Então fica menos 4, menos, porque é uma divisão, aí menos 3. Cuidado, tem 2 sinais de menos aí. Porque na multiplicação você soma e na divisão você subtrai. Então isso aqui daí... Você falou divisão, né? Eu pensava que você estava falando em multiplicação mesmo. Ah, então pode crer. Então aqui vai dar menos 4 mais 3, né? Que dá 1. Então a resposta aqui seria 3 vezes 10 elevado a 1. Ou 30. Muito bem. Vamos para frente. Deixa eu apagar esse bocado de coisa que eu fiz aqui. Opa. Muito bem. Qualquer dúvida, vocês me falem aí, tá, galera? Depois eu passo uns exercícios para vocês fazerem. Bom, existe aqui uma coisa que, inclusive, muito cuidado, o livro de vocês comete um erro, tá? Quando a gente fala em ordem de grandeza, que é o que a gente... É uma espécie de estimativa. Ordem de grandeza. É uma estimativa, por exemplo, quando você quer falar uma estimativa de um número muito grande, sei lá, quantas estrelas existem no céu? Aí você faz um chute assim, como estimativa. Isso é uma ordem de grandeza que você está trabalhando. Por exemplo, quantos grãos de feijão tem dentro de um saco de 10 quilos? Pá! Sei lá, tem, sei lá, bilhões de feijão. Então você está fazendo uma estimativa. Essa estimativa é o que a gente chama de ordem de grandeza. Beleza? A ordem de grandeza dos números corresponde, então, a um resultado aproximado para a medida de uma grandeza. De uma grandeza. Legal? Então, por exemplo, vamos supor que você é astrônomo, então você gosta muito de astronomia, e aí você olha lá o tamanho do Sol, por exemplo. O raio do Sol, de acordo com as nossas medidas, é aproximadamente raio do Sol. Mais ou menos, tá, galera? Assim, aproximadamente, vou botar até um símbolo de aproximado aqui, 696 milhões de quilômetros, de metros, desculpa, de metros. De metros. Como é que você escreve isso em notação científica? Isso dá 6,96 vezes 10 elevado a... Não. Quanto você falou?
Eu falei 0. Não. A vírgula está onde aqui? No... Você quer dizer nesse 6,96? Ela vai para lá, mas ela não está lá ainda. Quando você escreve 696 milhões de metros, é porque a vírgula está aqui, ó, no último zero, depois do último zero. Beleza? Então, para a vírgula chegar lá no 6,96, você precisa andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Ah, sim, é porque eu tava pensando de acordo com a tabela lá. Pode crer. Então, se alguém perguntasse, ó, mais ou menos aí, qual é o tamanho do raio do Sol? Ah, você vai falar, é da ordem de milhões, da ordem de bilhões, da ordem de quê? Aí você tem que fazer uma estimativa. Aqui, galera, a nossa estimativa, ela vai ser o seguinte. Quando você escrever uma coisa em notação científica, você vai ficar sempre de olho no número que multiplica a base 10, tá bom? O número que multiplica a base 10, ele vai ser o seu padrão de referência. É aí que o livro de vocês está errado, tá bom? Então, eu vou só escrever aqui, ó, a ordem de grandeza dessa unidade é 10 elevado a 9 metros. Ou seja, se você for falar numa estimativa, você diz que o tamanho do raio do Sol é da ordem de bilhões de metros. Desculpa, milhões de metros, que é o 10 a 9. Bilhões mesmo. Então, 10 a 9 metros. Aí você fala, professor, por que você somou 1 aí? Não era 8? Por que virou 10 a 9? Por conta desse número que está multiplicando aí, o 6,96. A regra, galera, é o seguinte. A regra vai ser o seguinte. Toda vez que você escrever um número em notação científica, ele vai ser escrito do tipo um número n, né? Aí eu chamei de A, que eu vou chamar de n, pouco importa, vezes 10 elevado a um n, né? Qualquer. Vou botar um nzão ou um nzinho. Vou manter a mesma letra, que é para não confundir vocês. Vou chamar de A. Qual é a regra? Se esse valor do A for maior do que 3,16, que é a raiz de 10, tá bom? Você vai ter que somar um 1 no expoente. Então, 10 elevado a n mais 1 é a sua estimativa. Caso esse A seja menor do que a raiz de 10, ou igual, então isso aqui vai para 10 elevado ao n. Você mantém a ordem de grandeza. Tudo bem? Então essa vai ser a regra. O livro de vocês comete um erro lá, tá? Ele fala que esse número não é 3,16, é 5,5. Não sei de onde ele tirou esse 5,5. A regra é raiz de 10. Raiz de 10 é 3,16. Então, se você fez a conta, descobriu que deu um número maior do que a raiz de 10, vezes 10 alguma coisa, então você tem ali a ordem de grandeza, tem que somar 1. Senão você mantém do jeito que está. Deixa eu botar outro exemplo aqui para vocês. Vamos supor que você vai medir a massa do elétron. A massa do elétron, hoje, ela é conhecida, eu vou chamar aqui, ó, massa do elétron. Isso vale 9,11, aproximadamente, tá? Vezes 10 a menos 31 quilos. É um número tão pequeno que você não consegue nem falar ele, você não consegue ler ele. Beleza? Qual seria a ordem de grandeza desse número? Então, qual é a ordem de grandeza, a estimativa da massa do elétron? Aí você olha, cara, 9,11 é o número que multiplica o 10. Ele é maior do que 3,16? Sim. Então, eu tenho que somar
1 no expoente. Então, ao somar menos 31 mais 1, isso vai dar menos 30. Então, a estimativa é, não, a massa do elétron é de mais ou menos 10 a menos 30 quilos. Pronto. Isto é uma estimativa. E a regra é essa. Pera, é por que são mais, 1 mesmo? Por conta do 3,16. Ela é o nosso padrão. Tá? Porque a questão é o seguinte, quando você tem 10, o que está entre 10 elevado a n? Deixa eu colocar assim. 10 elevado, vou botar um número, tá? O que está entre 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2? Em termos de potência de 10. Qual é o meio do caminho aqui? Mas o meio do caminho de maneira exponencial, tá? Porque isso aqui é uma função exponencial. Seria quanto? Não lembro como é que faz função exponencial. O meio do caminho seria a metade aqui do caminho dos expoentes. Então, seria 1,5. Eu ia falar 1,5. Eu tinha falado, mas eu não sabia se estava certo. Mas é isso mesmo. É 1,5. E 1,5, esse número aqui, você pode reescrever ele como sendo 10 elevado a 0,5 vezes 10 elevado a 1. Né? Porque quando você junta os dois, você conserva a base e somos expoentes. Somos expoentes. Só que 10 elevado a 0,5 é 10 elevado a meio vezes 10 elevado a 1. E 10 elevado a meio é a nossa raiz de 10. Então, o que tiver abaixo da raiz de 10 está mais perto do 10 a 1. O que tiver maior do que a raiz de 10 vai estar mais perto do 10 elevado a 2. Isso de acordo com a função exponencial. Tá bom? Por isso que o padrão aqui é a raiz de 10. E a raiz de 10 é 3,16, aproximadamente. Faz sentido? Entendi agora. Mas, professor, e se der exatamente 3,16? Aí por isso que eu botei o sinal de igual aqui, ó. Se der exatamente 3,16 ou raiz de 10, aí você mantém o n, mantém o expoente que está lá. Tá bom? Você só vai aumentar o valor do n se você estiver acima da raiz de 10. Entendi. Show de bola, cara. Tem um telefone aqui que tá enchendo o saco. Bateria fraca. Muito bem. Deixa eu só fazer mais uma coisinha. E aí a gente dá pra encerrar, tá? Então hoje eu vou falar só dessas medidas e tal, senão também vocês vão ficar muito cansados. E aí na outra semana a gente entra no mundo da cinemática, pode ser? Pode. Nossa. Você quer fazer uma pergunta? Professor, no caso, nesse primeiro trimestre, a gente vai estudar a cinemática e a dinâmica? Não, a gente não chega na dinâmica não, infelizmente. Eu nem fiz assim um planejamento. Então a dinâmica vai ser mais pra frente ou esse ano a gente nem estuda dinâmica? Não, tem que estudar, vocês têm que estudar dinâmica. Pode nem pensar em não ter isso. Eu sei, era o que eu tava pensando aqui. Aí seria estranho se não tivesse dinâmica. Não, pode ficar tranquilo, cara. Vocês vão ter dinâmica, vocês vão ter energia, vocês vão ter conteúdo todo. Esse tempo que vocês ficarem aí sem aula, a gente vai dar um jeito de compensar isso aí. Tem que ter. Eu dei uma olhada lá, parece que o trimestre ele termina daqui a umas 3, 4 semanas, né? Então a gente precisa Mas dar já? Exatamente. Mas eu não vou estressar vocês, não. A gente vai ver o tanto que a gente consegue. Eu vou dar uma puxada aqui também para não ficar muito, né? Para não ficar tudo muito solto. Mas eu imagino que a gente vai ver o movimento uniformemente variado. Se brincar, não sei, não vou prometer, mas eu acho que não. Acho que até o movimento uniformemente variado a gente vai.
Não vou, acho que não vai dar para passar disso não, porque a gente vai ter que fazer bastante coisas aí com esses dois movimentos. Se der, a gente entra no movimento oblíquo, eu vou ter que falar de vetores e tal, enfim. Mas vamos um passo de cada vez, diga. Veio aqui na minha mente agora, não sei se existe ou se eu não sei se existe ou se é eu aqui bugado aqui. Existe retilíneo? Sim, sim, sim. Movimento retilíneo, né? É porque o movimento pode ser em linha reta ou não, né? Aí a gente pega o mais simples que tem na natureza para a gente estudar, que é o retilíneo, e aplica nossas ideias, nossas teorias. Aí se você quiser estudar o mundo de uma maneira mais real, digamos assim, aí você vai atrás dos movimentos que não são retilíneos. Mas, você já sabendo os retilíneos, você já consegue, pelo menos, você sabe onde você vai caminhar. Tá bom? Mas tem sim. Tem sim. Bom, deixa eu botar a tabelinha, então, aqui que o Fabrício tinha já falado, que é a tabelinha do nosso sistema internacional, né? Bom, eu tenho uma tabela no meu caderno. Não sei se tá certa, mas. É uma coisa que eu vou sentir falta aqui quando a gente voltar para a sala de aula é exatamente essas figuras. Então, ó, sistema internacional. Internacional. De unidades. Que é o famoso SI, né? O famoso SI. Cara, eu acho que não vai caber aqui. Então já vou passar logo para o próximo quadro e vou colar aqui para vocês. Inclusive, calma aí, vamos ficar um negócio chechelento, né, velho? Calma aí. Não ficar muito esculachado. Copiar, eu posso fazer isso. Por que não? Colar. Olha aí, tecnologia, galera. É uma coisa inacreditável. Cadê? Tá aqui. Então tá aí. O Sistema Internacional de Unidades, ele é um acordo internacional, obviamente, em que você estabelece aí quais são as unidades das grandezas físicas. Beleza? Eu não vou ler todas, aqui fica só um registro, né? Os mais importantes que nós vamos precisar são esses três primeiros, agora no começo desse primeiro ano. A gente vai precisar muito do comprimento, que é medida em metros, ok? Nós vamos precisar da massa, que é medida em quilograma. Tá certo, eu acho que tá desse jeito. Eu pensava que tava errada porque eu achei muito pequena a tabela. Não é porque a gente não coloca todos aqui, né? À medida que a gente vai evoluindo e conhecendo outras unidades, aí a gente vai colocando. Mas, por exemplo, aqui não tem uns aqui que já não precisava, né, cara? Por exemplo, esse candela aqui, ó, vocês não usam isso. Então não precisava ter colocado. Mas, aí. Por exemplo, não tá aí a questão dos... não tá aí. A carga elétrica, por exemplo, não está aí, né? E é importante ela aparecer também, mas enfim, aqui é só um exemplo, existem várias outras unidades que são associadas aí. O lance é que nós temos as unidades que a galera chama de unidade base, que são as primárias, e as outras que são as derivadas. Tá? Vocês vão entender isso porque já lá na frente, na próxima aula. Mas, por exemplo, o comprimento é metro, o tempo é em segundos. Como a velocidade é a distância pelo tempo, então vai ser em metros por segundo. Aí é uma unidade chamada de derivada. Por quê? Porque ela vem do metro e do segundo. Tá bom? Assim as outras. Então, por exemplo, densidade. A gente sabe que densidade é a massa
dividido pelo volume, né? Então, a massa é medida em quilos e o volume em metros cúbicos. Aí fica uma unidade derivada, tá bom? E assim por diante. Agora, só tem um erro aqui, galera. Eu acho, aí vocês que sabem mais português que eu, depois vocês podem me dizer, mas essa forma aqui, ela não é aceita, tá, pela língua portuguesa. Quilograma não é assim de jeito. Se tu escrever quilograma numa redação do Enem, com K, QU, né? é que se você escrever isso aqui na redação do Enem, eu acho que vão tirar ponto de você. Mas, professor, O professor de biologia falou que o certo era assim. é isso que eu ia falar. O professor de metrologia disse que estão mudando. Já estão botando com K já. Ah, é? Então deve ter saído algum acordo novo aí que eu não conheço. Ele disse que tentou, mas desistiu. Quem desistiu? O professor de metrologia, ele disse que ia tentar fazer com que... conversar com todos os professores para fazer um acordo, só que ele desistiu disso. Ninguém quer, não. Legal. É o Léo, é? Isso, Leonardo. É, o professor de base. Não, legal. É bom que eu até troco ideia com ele, porque realmente, assim, a última vez que eu ouvi falar disso, a língua portuguesa não aceitava o quilograma como K, e apenas como QU. Mas se tem essa discussão acontecendo, eu vou voltar à minha insignificância aqui e vou ficar quietinho. Não é não? Que é muito melhor. Mas, já que vocês estão falando, cara, depois eu vou dar uma pesquisada nisso aí para vocês. Bom, usando a ideia do sistema decimal, tem uma coisa aqui que vocês não podem deixar de dominar, tá, galera? Que é a questão dos prefixos e dos sufixos, tá? Das unidades do sistema internacional. Sistema internacional não, mas a questão da base decimal. A base decimal, ela permite fazer esse tipo de coisa aqui, que é exatamente isso. Exatamente isso aqui. Então, o que acontece? Você tem lá, vamos pegar o metro. O metro, galera, é a unidade base, por exemplo, dentro do sistema, né? Se você pegar esse metro e dividir ele em 10 pedacinhos iguais, então você imagina a barra de 1 metro e dividido isso em 10 pedaços de 1 metro, dentro do 1 metro se dividiu em 10. Cada pedacinho desse aqui tem 1 metro, por exemplo. Se você dividir em 10 pedaços, cada pedacinho desse é chamado de a 10ª parte do metro. Então, nós chamamos de decímetro. Perfeito. Então, o que é o decímetro? Deixa eu tirar isso aqui. O decímetro, ele nada mais é do que o metro dividido por 100. Desculpa, por 10. Ele é 1 metro dividido por 10. Só que quando você coloca o 10 lá embaixo, você pode subir ele e mudar o sinal do expoente. Então, olha, 10 a menos 1 metros. Então, 1 decímetro corresponde a 10 a menos 1 metros. Se você for fazer isso com outras ideias, por exemplo... Se pegar o metro e dividir por... professor, se pegar o metro e dividir por 100, no caso vai dar o centímetro. Se dividir por 1000 milímetros. Exatamente isso, cara. Assim por diante. A mesma coisa é se for aumentando. Pegar o 1 metro e multiplicar por 10. No caso vai dar o decâmetro. Perfeito. É exatamente isso. Então, fiquem ligados nesses números que aparecem no expoente. O 10 a menos 2 quer dizer que você dividiu por 100. Então, é 100. O 10 a menos 3 quer dizer que você dividiu por 1000. Então, virou um mili. Tá? Agora, isso, então, você vai usar o tal dos prefixos para dizer essas coisas. Então, aqui vamos para os pequenininhos, né? Então, desse quer dizer 10 a menos 1. Centi quer dizer 10 a menos 2, porque está dividindo por 100. Mili por 1000.
Micro, aí aqui você vai andar de 3 em 3. O micro quer dizer que você vai dividir por 100 mil? Não, Por 1 6, milhão. professor? 10 a sexta, que é 1 milhão, né? E aí 10 a menos 9 por 1 bilhão, e assim sucessivamente. Cada um desses caras tem um nome. Então, pico, centi, micro, nano, cada um desses caras vão ter aí um significado. Então, quando você, por exemplo, for entender as unidades, né, do ponto de vista mais profundo, você vai olhar para essas coisas assim, ó. Vamos lá. Imagina que você encontra um negócio do tipo, sei lá, 30 miligramas, por exemplo. Você sabe que a primeira letra é um prefixo, né? Eu botei sufixos aqui, não sei porquê, mas é só prefixo. Então você tem aí um prefixo, que é a primeira letra, que é o M, e a segunda letra, que corresponde à sua grandeza física. Né? Então o Gzinho corresponde a grama. Então o que é isso? 30 miligramas. Aí o mili, ele corresponde a 10 a menos 3. Então como é que se transforma isso aqui para gramas, por exemplo? Né? Porque se você for andar para grama, o mili vira 10 a menos Professor, no caso 3. vai ter que aumentar, vai ter que mudar para 10 a... Vai ter que aumentar a 3. Como assim? Aí tá 10 a menos 3. Pra passar pra base de 10 mesmo, sem nada, 10 a 0. Aí precisaria aumentar, precisaria pegar e multiplicar por 10 a 3. A 3 não, porque é isso que tem que tomar cuidado. Porque quem está na base aqui agora é o grama, tá vendo? Então, se você está Ah, na base do grama, esse mili, ele significa 10 a menos 3, sacou? Então, como é que você transforma esses 30 miligramas para o grama? Um mili vira 10 a menos 3, então você teria que escrever 30 vezes 10 a menos 3. Tá? Isso está em notação científica? Não. Para ficar em notação científica, ficaria 3 vezes 10 a quanto? Menos 3. não, Não. menos 3 não. Agora eu tô em dúvida se seria a menos 4 ou a menos 2. Isso, grande dúvida. E aí, eu andei com a vírgula para a esquerda ou para a direita? A vírgula estava Vai ser 10 a menos 2. perfeito. Eu andei com a vírgula para a esquerda. Uma casa. Então, você tem que somar um, isso dá menos 2. Aí sim, ó. Dá pra Gramas. corrigir ali o menos 3. Ah, pode crer. Ou, se você preferir, né, isso aqui é 0,02, 0,03 gramas, que é a mesma coisa, só que uma coisa está em notação científica, a outra não. Tudo bem? Então, sempre fiquem ligados que a primeira letra é um prefixo, a segunda corresponde à sua unidade. Então, por exemplo, quando você pega lá uma rádio que você está querendo ouvir no seu celular, ou lá no carro, enfim, acho que a Transamérica, por exemplo. Transamérica é 101 ponto alguma coisa, nem lembro, alguém sabe de cabeça? Não sei nem se a galera escuta rádio hoje em dia. Mas é Não lembro. 101 megahertz, não é isso? Que eles falam lá? Você está sintonizado na rádio, não sei o que lá, megahertz. Isso, a rádio é em megahertz mesmo. Isso. Então, esse primeiro cara aqui, ele é o prefixo, e o segundo cara, ele é a unidade da grandeza. Então, hertz é uma unidade de frequência, quer dizer oscilações por segundo. O mega é o prefixo, então você vai ter que lembrar que o mega, ele corresponde ao 10 elevado a sexta. Então, se você quiser transformar isso aqui, é 101 vezes 10 elevado a sexta hertz. Ok? Vai passar para a notação científica? Não tem problema. Isso aqui vai dar 1,01 vezes 10 a... E agora? Qual professor?
Esse 101 vezes 10 à sexta vira 1,01 vezes 10 a quanto? Deixa eu apagar aqui. Esse cara aqui, ó. Ele vira o quê? 10 a... Vai ser 8? Acho que é 8, não, professor? Isso. Hertz. Tá? Hertz é uma unidade de frequência. Então, esses prefixos aí, cara, são muito úteis para você reescrever determinadas unidades. Principalmente se você está mexendo com coisas muito grandes ou coisas muito pequenas. Por exemplo, a tonelada não está aí, porque a tonelada ela não é uma... Ela não faz parte do número dos prefixos. Por exemplo, se você vai pegar um carro lá, meu carro tem 1,2 toneladas. Tá vendo que isso não é um prefixo? Por quê? Porque isso não tem a unidade da grandeza. Toneladas é uma coisa que só serve para massa. Não é geral, entendeu? Para ser prefixo, eu preciso ser geral. Então, eu preciso, sei lá, estou trabalhando com volume. Ah, volume é o quê? É metro cúbico? É, mas eu posso ter litros também, não posso? Posso. Então, eu posso usar esse aí para esse sistema de prefixos para os litros. Então, eu posso ter o centilitro, mililitro, o quilolitro. Eu posso ter qualquer coisa associado ao litro usando esses prefixos. Oi? Também tem o megalitro, né? Tem o megalitro, tem todos. Todos aí você pode juntar. Assim como você, por exemplo, estiver trabalhando com tempo. Segundos, você pode escrever microsegundo, você pode escrever nanosegundo, você pode escrever megasegundo. Beleza? Por quê? Porque o prefixo ele vem antes da unidade. E você pode usar qualquer unidade que você quiser. Beleza? Usando esses prefixos aí. Professor, Diga. Tonelada o senhor disse que é só para peso, né? Tá massa. Massa, na verdade. Só que, tipo assim, não existe tonelada por metro cúbico, por exemplo? Existe. Aí você vai ter uma unidade de tonelada por metro cúbico, seria massa por volume, né? Então isso daria para você uma densidade. Isso. Então... Que não está no sistema internacional, mas pode ser? Pode, não tem problema. Isso não está no sistema internacional, não? Não, porque no sistema internacional a massa é em quilograma e não em tonelada. Tá. Sacou? Vamos passar essa tonelada para o sistema internacional? Como é que eu escrevo? Você sabe o que é tonelada? Uma tonelada corresponde a quantos quilos? Alguém sabe? 1000. Isso. Então, se você... 10 ao cubo, quilos. 1000 quilos. Então, se você quiser escrever esse cara aqui em notação científica, ele seria 1,2 vezes 10 à terceira quilogramas. Vezes 10 à terceira quilogramas. E se eu quiser ir para grama? Aí você tem que ver que o quilo, é o K aqui, ele é um prefixo para grama. Então, você vai lá no quilo, deixa eu apagar esse bocado de coisa que eu rascunhei aqui. Aí tu vai lá no quilo e vê, olha, 1 quilo corresponde a 10 ao cubo do centro, né? 1000. Então, para você ir do quilograma para a grama, você ainda tem que acrescentar aqui, ó, 1,2 vezes 10 à terceira, que já estava lá, e agora o outro 10 à terceira do K. 10 à sexta. Perfeito. Então, 1,2 vezes 10 elevado à sexta gramas. Isto corresponde a qual prefixo? Se você quiser escrever agora em termos de prefixos, 10 à sexta é o mega. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 1,2 megagrama. Olha aí, então isso quer dizer que 1,2 toneladas é a mesma coisa que 1,2 megagramas. Professor, Diga. uma pergunta meio idiota aqui. Não, pode falar, cara. Eles usam o tonelada, então? Porque o quê? Desculpa. Por que eles usam tonelada? Nós usamos tonelada. É que tem muita coisa de
de tradição, de cultura, tem coisa de conveniência, tá? Porque, por exemplo, quando você vai medir coisas astronômicas, por exemplo, só para você ter uma noção, a gente mede distâncias em o que a gente chama de UA. Então não usa mais metros, usa unidades astronômicas, que é a distância da Terra até o Sol. Distância da Terra até o Sol. Então é uma conveniência que é adotada, que não é o Sistema Internacional de Unidades, mas é adotado porque mexer com distâncias astronômicas é muito mais interessante usar outro tipo de unidade, e não a unidade do metro, por exemplo. Sacou? Então é muita questão de conveniência. Outra que a galera usa muito, assim, quando você trabalha com coisas muito pequenininhas, né? Por exemplo, você vai mexer com átomos, né? Os átomos, a galera não usa nenhuma dessas unidades aqui. Geralmente as coisas são medidas em angstroms. Angstroms, que é um azinho com uma bolinha aqui, assim, ó. Então você fala a distância entre, sei lá, o próton e o elétron dentro do átomo é de, sei lá, 10 angstroms. E isso corresponde a 10, vou botar aqui, ó, um angstrom corresponde a 10 a menos 10 metros. Sacou? Rapidão, tá aqui na tabela? Diga. Eu queria falar que um bom exemplo disso também é a própria temperatura. A gente usa em graus Celsius, porém bem aí na tabela tá em Kelvin. Exatamente. Exatamente. É tudo uma questão de escolha para aquele universo que você está estudando. O problema é que a temperatura, ela tanto em Celsius quanto em Fahrenheit, ela não é uma temperatura absoluta. E isso é um problema muito sério. Porque você fala assim, olha, eu tenho uma pedra de gelo a 0 graus Celsius. Pô, então quer dizer que é 0 graus de agitação térmica? Não. Nem se você estiver falando 0 graus Fahrenheit. Também não é o zero de agitação térmica. Então, você vai para a escala Kelvin porque ela realmente corresponde a uma escala absoluta. O 0 Kelvin corresponde ao zero absoluto. Beleza? Aí já é uma questão de escolha lógica mesmo. Agora, as outras não. As outras são escolhas de conveniência. Né? Angstroms. É conveniente usar isso aqui para distâncias atômicas. Mas você vê que nem está na tabela o angstrom. Assim como a tonelada não está na tabela. Né? Por quê? Porque não é um prefixo. Ele é apenas uma unidade que foi criada, inventada pela conveniência de se usar ela sempre. É isso. Mais ou menos por aí. Assim como a tonelada. A tonelada ela é usada para alguns usos. Por exemplo, a galera que trabalha com indústria usa as grandezas em toneladas. Por quê? Porque a tonelada ela é mais fácil de fazer conta quando você mexe com coisas muito pesadas. No sistema internacional, não. O sistema internacional adota-se o quilo. Sacou? Ou quem foi que tinha perguntado? Foi o Fabrício? Fui eu. Ah, falando. Entendeu? Entendi. Show de bola. Show de bola, show de bola. Bom, galera. Eu acho que tá bom, né, cara? A gente, senão também... Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês... Deixa eu parar a gravação aqui. Se bem que não, que aí quem quiser depois assistir vai ficar sabendo disso também. Eu vou pedir para vocês resolverem algumas questões do livro. Bom? Essas questões do livro, depois vocês vão me entregar elas. Eu não vou pedir para vocês me entregarem a cada semana, porque eu acho que pode ser que... Né, tem semana que é mais complicada do que outra, então eu não vou estressar vocês nesse quesito. Então eu vou pedir para vocês fazerem algumas questões do livro, usando essa aula aqui que a gente teve. Dúvidas, vocês podem me procurar lá no WhatsApp sem problema algum, cara. Vai lá, fala, professor, essa questão aqui, tal, é assim mesmo, não é? Pá, a gente dá um jeito lá. Tá bom? Para vocês irem sempre se inteirando do assunto, para vocês não
não acumularem conteúdos. Próxima aula, eu vou falar exatamente do comecinho ali da cinemática. Então, eu vou falar do movimento uniforme, a velocidade média, né, o movimento retilíneo uniforme, velocidade média, e fazer alguns exercícios com vocês. Tá bom? Se vocês já puderem chegar na próxima aula com algumas questões já feitas dessa parte daqui, ótimo, ótimo. Mas, se não, vai fazendo, porque em algum momento eu vou pedir para vocês me entregarem essas questões. Se você for deixar para fazer tudo no fim, cara, tu vai ficar desesperado. Então, vai fazendo aos pouquinhos à medida que eu for pedindo. Beleza? Então, vou parar a gravação, para não ficar um vídeo também muito longo.